noite, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa quinta reunião do grupo Nascidos de Novo. Nesse momento aqui, de fato, estamos na nossa quinta reunião, só que isso é uma regravagem da nossa quinta reunião. Por que uma regravagem, João? Porque, infelizmente, a gente teve um problema com o aplicativo que eu utilizo aqui para gravar os vídeos e nos últimos 30 minutos a gente teve uma perda de basicamente todo o material. Então a reunião ficou por volta de 1h30, tudo bem, 1 hora inteira de gravação, mas ainda assim perdemos 30 minutos e como teria que ser feita uma regravagem de qualquer maneira, eu decidi fazer do zero. De antemão também eu já peço desculpa caso haja alguma tosse ou algum engasgo. Ultimamente eu estive bastante gripado, foi até o motivo para eu não ter produzido mais conteúdo para o meu canal do YouTube em mais de uma semana. Era para ter sido esse vídeo lançado até ontem, mas por conta dos problemas de gravação, ele teve que ser refeito. Então vamos direto aqui ao assunto. O tema é o Evangelho segundo João. Aqui a gente está retomando a nossa leitura do livro de João, indo aqui para o capítulo 2, de tema, de nome, a limpeza do templo. Então, quais são os pontos importantes que a gente pode aprender, que a gente pode observar aqui nesse capítulo 2? A gente pode separar aqui 3 pontos principais que a gente pode tirar desse capítulo. A gente tem a menção da família de Cristo, a gente tem também alguns aspectos que podemos aprender sobre quem era Maria, quem era essa figura que era a mãe segundo a carne de Jesus. A gente aprende também sobre a diferença de vinhos que a Bíblia fala, tudo bem? A gente tem uma diferença dos vinhos na Bíblia. A gente tem um vinho que é o novo e um vinho que é o velho. A gente vai ver as diferenças de cada um desses dois tipos de vinhos e qual que é o mencionado nessa história em João capítulo 2. A gente tem também o evento que é conhecido como a limpeza do templo, que é o que está levando aí o título da nossa reunião, onde a gente vai ter a expulsão dos cambistas, dos ladrões, das pessoas que estavam comercializando no templo. É um evento bastante interessante que acontece na Bíblia em 2 momentos distintos e a gente vai poder estar estudando os dois no vídeo de hoje. Então, para começar, eu gostaria de ler esse pequeno trecho aqui de Lucas, capítulo 2, antes da gente fazer a leitura completa aqui do capítulo, antes da gente prosseguir para versículo por versículo, tudo bem? Então, indo aqui para Lucas, capítulo 2, versículo 48. E quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhes dissera. Aqui a gente está falando de José e de Maria buscando a Jesus Cristo no templo. A gente teve esse momento onde eles perderam o menino Jesus e eles voltaram atrás dele buscando. E Maria, ela comete esse erro, um erro grave. Eu não acredito que foi um erro intencional, mas ainda assim é um erro grave, no qual ela disse que Jesus era filho de José. Por quê? Porque ela fala, eu e teu pai, fazendo referência a José, te procuramos angustiados. Então ela cometeu esse erro muito grande aqui de estar associando José como pai de Jesus, que é uma coisa que os fariseus fazem posteriormente. É uma coisa que a gente viu que aconteceu no capítulo 1 também, no qual a gente viu um dos discípulos, aqui Filipe, falando que encontramos o Messias, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Isso é um erro. Jesus é filho de Deus, ele não é filho de José. O nascimento de Jesus foi um nascimento virgem. Então aqui a gente vê que Maria comete um erro. Ela pecou, ela falou algo que não é verdade. Por mais que eu não acredito que tenha sido intencional, não muda o fato que ainda foi um erro. Então, tendo isso em mente, vamos fazer aqui a leitura do capítulo 2 do Evangelho de João. Então, indo aqui para o versículo 1. E no dia 3º, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: Todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias. E estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém, e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Indo aqui para o versículo 17. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: Qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: Destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Então, tendo a gente feito aqui a leitura completa do capítulo 2 de João, não é um capítulo muito grande, são apenas 25 versículos, basicamente metade do capítulo 1 que a gente fez a leitura algumas semanas atrás, nas reuniões anteriores. Vamos então prosseguir para o desmembramento aqui desse capítulo. Vamos separar ele parte por parte e ver o que podemos aprender. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a família de Jesus. Família esta segundo a carne, família esta física. A gente leu aqui no versículo 12 que Jesus Cristo tinha irmãos. O que o versículo 12 diz? Eu vou até reler de novo. Depois disto, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos segundo a carne. A Bíblia fala desses irmãos dele. A gente tem até um nome, 100% de dúvida, 100% de certeza, de um desses irmãos de Jesus Cristo. Então, eu trouxe aqui também, ao lado esquerdo, uma sequência de dogmas marianos, dogmas estes da Igreja Católica, acerca de Maria. Maria é uma figura extremamente importante para o catolicismo. É uma figura extremamente prevalecente, ao ponto que ela influencia em várias doutrinas que eles têm, acerca de salvação, acerca de intercessão. Então é importante também, quando falando dessa história, a gente mencionar sobre quem é Maria. Como que a gente começa essa história? A gente tem esse casamento, a mãe de Jesus estava lá, Jesus também foi convidado, seus discípulos também foram convidados e todos estavam lá. E quando acabou o vinho, Maria se direciona a Jesus e lhe disse: Eles não têm vinho. E prestem muita atenção na resposta que Cristo dá à sua mãe: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aqui a gente vê que Jesus não foi na hora e realizou o milagre, no momento determinado, no momento exato que Maria falou, em que eles não têm vinho.
Por mais que Jesus seja filho segundo a carne de Maria, a gente vê que claramente ela não era a que dava 100% das ordens de quando a vontade de Deus ia acontecer. Não era ela o fator determinante. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é filho de Deus. E de fato, por mais que ele seja filho segundo a carne de Maria, e ele honrou seu pai e mãe, ele nunca pecou em nenhum momento, ele obedecia esse mandamento que Deus nos dá. É muito importante a gente entender que Maria não era mais importante que Jesus. Tudo bem? Que Maria não tinha mais poder do que Deus tinha. É importante a gente ter isso em mente. Só um minutinho que eu vou beber um pouco de água aqui. Então, prosseguindo aqui para os dogmas marianos. A gente vai estar lendo aqui esses dogmas e com especial atenção para esses 4 primeiros, que são os mais prevalentes na Igreja Católica. Não muda o fato que os 3 posteriores também são considerados dogmas. Por quê? Porque para quem é católico ou quem é um antigo, um ex-católico, teve contato com o catolicismo, cresceu nesse meio familiar, a gente ouve muitas falsas doutrinas, muitas heresias acerca de Maria. Algumas condenáveis, outras não. Não muda o fato que ainda está errado e que a gente precisa saber, de fato, o que a Bíblia fala sobre Maria. E não o que é a opinião de homens, não o que são doutrinas e mandamentos de homens. Então, eu deixei aqui um pequeno texto, nessa parte posterior aqui à esquerda, só para a gente saber o que é um dogma. Isso é uma definição de um site católico, um site aqui brasileiro que apareceu no primeiro momento que eu pesquisei dogmas marianos. Na linguagem atual, do magistério e da teologia, o dogma é uma doutrina na qual a Igreja, quer com o juízo solene, quer mediante o magistério ordinário e universal, propõe de maneira definitiva uma verdade revelada, em uma forma que obriga o povo cristão, em sua totalidade, de modo que sua negação é repelida como heresia e estigmatizada com anátema. Então, basicamente, se você não crê, você é um herege. Você está promovendo heresia. Se você não crê nesses dogmas, nessas verdades absolutas, nessas verdades reveladas. Isso aqui é uma fala de Marcelo Semeraro, professor de teologia. Interessante que a gente não vê aqui nenhuma menção, uma verdade encontrada nas Santas Escrituras. A gente não vê nenhuma menção de visto em um versículo bíblico. Isso aqui é tudo a partir de o quê? Reuniões, né? Um magistério ordinário universal, que é com um juízo solene. Né? Então, ordenações e mandamentos de homens. Então, vamos aqui para esses dogmas marianos. O primeiro, Imaculada Conceição. Quer dizer que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Algumas pessoas podem ouvir Imaculada Conceição e pensar, está falando de Cristo, que Cristo nasceu sem pecado. Só que eles erram ao pensar que está falando de Cristo. Isso, na verdade, está falando de Maria. Está falando que Maria teve um nascimento sem a mancha do pecado original. O Papa Pio, na bula Ineffabilis Deus, fez a definição oficial do dogma da Imaculada Conceição aos 8 de dezembro de 1854. Depois que se tornou um dogma, basicamente não tem como alterar. Um Papa, depois que chega, ele não pode pegar e desfazer esse dogma ou tirá-lo. Né? Ele se torna parte central da doutrina da religião católica. Tudo bem? Então, por que essa doutrina está errada? Por que ela é falsa? A verdade é que ninguém tem a mancha do pecado original, senão Adão, senão Eva. Os únicos manchados pelo pecado é aqueles que cometeram o pecado. Então, o pecado ele não é herdado, ele não é passado de geração para geração. De fato, a consequência do pecado, ela cai sobre todos à nossa volta, incluindo os nossos filhos. Então, se eu como pai de família, se eu como marido, se eu como namorado, se eu como integrante de uma família, de uma empresa, de uma cidade, de um povo, de uma nação pecar, o meu pecado afeta os outros à minha volta. Mas é um erro dizer que o meu pecado, ele é passado para os outros, como se os outros também fossem ser punidos por meu pecado. Eu sou o único castigado pelo meu pecado. O fato é que o meu pecado tem consequências que afetam as pessoas. A Bíblia continuamente fala que os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, e nem os filhos morrerão pelos pecados dos pais. Por que então que toda a humanidade morreria pelo pecado de Adão? Por que então todos nasceriam mortos espiritualmente? Ao ponto que a gente vê a Igreja Católica batizando
Em alguns casos extremos, até bebês que nasceram mortos, ou bebês que morreram com um período muito curto de vida, porque senão eles vão para o purgatório, senão eles vão ser punidos pelos pecados de Adão. Olha o quão absurdo é essa doutrina. E aí eles vão falar que a Maria é a única que nasceu sem esse pecado, sem a mancha do pecado original. Fato é que ninguém nasce com mancha de pecado algum. Então isso é uma falsa doutrina total, sem contar que a ideia de um pecado original também é uma falsa doutrina. Outro ponto que está errado também, maternidade divina. Maria é mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Isso aqui é um pulo lógico bem bobo, sabe? É bem tolo você tomar essa opinião. Por quê? Porque Deus é trino. A divindade, ela é trina. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E, de fato, Jesus Cristo é 100% Deus, assim como o Pai é 100% Deus, assim como o Espírito Santo é 100% Deus. A gente já tratou aqui essa questão da trindade aqui no canal. E, de fato, Jesus é 100% Deus. Ok, Maria é mãe de Jesus. Mas, Jesus existia antes de Maria? Deus, o Filho, existia antes de Maria? Sim, ele existiu desde a eternidade. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A gente viu isso em João capítulo 1. Deus diz que seu nome é Eu Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo também diz que antes de Abraão, eu sou. Então Jesus existia antes de Maria? Sim. Maria é mãe na totalidade de Cristo? Não. Maria é mãe de Jesus segundo a carne, no momento em que a palavra se fez carne. Então você não pode dizer que Maria é mãe de Deus, porque ela não é a mãe da Trindade. Desde o princípio a gente não tem Pai, a Palavra e o Espírito e Maria. Não, a gente tem somente Deus desde o princípio e Jesus precede Maria, ok? Então é um termo errado você dizer que Maria é mãe de Deus, ao ponto que eles permitem que essa outra falsa doutrina também exista de que Jesus nasceu, existiu, começou a existir ao ponto que ele nasceu de Maria. Então anteriormente ele não existia. Tem muitos católicos que quando você prega o evangelho, eles acreditam nisso. Aí você pode até falar, não, mas a Igreja Católica não ensina isso. Mas por que tantos membros dela acreditam nisso? Por que tantos supostos fiéis dela têm essa falsa doutrina? Por que isso não está sendo feito claro? Essa doutrina de que Jesus sempre existiu? Por quê? Porque eles têm essa questão que torna extremamente confuso. Nossa, Maria então é mãe de Deus. Outro ponto aqui que a gente já viu que é errado, virgindade perpétua. Virgem antes, durante e depois do parto. Eu não entendo em nenhum momento o motivo dessa falsa doutrina. Parece que é simplesmente por fato de eles querem estar errados. Eles querem bater contra a Bíblia. E você vai encontrar católicos que não vão aceitar o fato que Maria teve outros filhos junto com José de maneira alguma. Vão inventar todo tipo de argumentos, falar, não, são primos, não, eu não acredito nesse versículo, eu acho que está errado. Eles vão negar a própria Bíblia para suportar esse dogma. Por quê? Eu não sei. Vou ser honesto com você, eu não sei o motivo de acreditarem nesse dogma. Não tem razão. Não tem significado ou lógica por trás. Eles simplesmente falaram, virgindade perpétua, ponto final. Assunção aos céus, outro também bem grande, que é uma mentirona. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre a morte de Maria. Ela não é mencionada depois do primeiro capítulo de Atos. Em Atos, capítulo 1, é a última menção que a gente tem de Maria. Ela é mencionada em alguns momentos nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, mas depois a gente não tem menções de Maria. Paulo não fala em suas epístolas de Maria. A gente não tem a aparição de Maria nas revelações. Então não é um ponto super importante a figura de Maria no Novo Testamento. E também não é no Antigo. De fato, a gente tem profecia de que uma virgem conceberia, mas não era como se o Antigo Testamento fosse sobre Maria. Não é como se o Novo Testamento fosse sobre Maria. E a gente não vê menção nenhuma de sua morte. Assumir que por falta de menção de sua morte, ela teve uma assunção aos céus, comparado com Elias, comparado com Enoque, ou até mais extremo, né? Porque aqui fala que elevação de Maria em corpo e alma. Elias não está em corpo no céu. Enoque não está em corpo no céu. Ninguém está em corpo no céu, além de Jesus Cristo. E dizer que ela teve essa ascensão, essa assunção aos céus, está completamente errado. Este dogma foi proclamado pelo Papa Pio em 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. A gente tem também aqui outros 3 pontos que não são tão populares assim quando, por exemplo, alguém está falando de dogma mariano, geralmente está mencionando esses 4 primeiros. Mas não muda o fato que esses 3 últimos ainda são considerados. Rainha do Céu, que é outra coisa super errada também. A Bíblia menciona a Rainha do Céu
2 vezes em Jeremias falando de uma deusa pagã. Interessante como funciona, né? Eles tomam esse termo utilizado por uma deusa pagã, por uma falsa religião, e colocam na figura mais importante para a religião deles, na figura mais importante católica. Você pode chamar um católico de um mariano, ele é mais adorador de Maria do que de Cristo. Corredentora, olha o quanto que isso é condenável, uma heresia condenável. Você falar que Maria é corredentora, você falar que ela intercede, que ela tem alguma parte na salvação, na oração, isso é algo totalmente errado. Medianeira também, a gente sabe que a Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, tudo bem? Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, é o mediador entre homens e Deus, não Maria, não um santo, não um apóstolo, somente Jesus Cristo é. E agora a gente vai fazer uma breve leitura aqui sobre essa família segundo a carne de Jesus, e a gente vai ver várias menções onde fala desses irmãos de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Mas os outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Então aqui a gente tem essa menção por nome, é o narrador falando, não é alguém falando que esse cara, que Tiago é irmão do Senhor. A gente está vendo aqui o narrador, Paulo, chamando Tiago de irmão do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Então Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Mateus capítulo 12, enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Veja quantas vezes a gente não vê Maria e os irmãos de Jesus sendo mencionados. A gente viu isso daqui em João capítulo 2, a gente viu isso daqui em Atos capítulo 1, a gente viu isso em Mateus capítulo 12, e as pessoas ficam falando que Jesus não tinha irmãos, que Maria tem essa virgindade perpétua. Qual é o motivo disso? Isso é negar algo que é claramente encontrado nas Escrituras. As pessoas vão dizer que esses, na verdade, eram primos de Jesus, que era a maneira de falar, de chamar as pessoas de irmãos. Sabe o que é interessante? João Batista é primo de Jesus. A gente vê isso claramente, que João Batista era um primo direto de Jesus. Quantas vezes a Bíblia chama ele de irmão de Jesus? 0. Interessante como isso funciona. A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, tios falando com seus sobrinhos e chamando eles de irmãos. Mas a gente não vê um primo sendo chamado de irmão com essa frequência aí que as pessoas falam como se tivesse. A gente não vê em nenhum momento isso acontecendo no qual essas pessoas aqui, Tiago e esses supostos irmãos de Jesus, são chamados de primos. A gente não vê isso. Esses supostos primos, né, eu quero dizer. A gente só vê sendo chamados de irmãos. Se é uma verdade revelada, se é uma coisa claramente expressa, se é uma coisa super importante para o catolicismo, a virgindade perpétua, por que a Bíblia só fala como se eles fossem irmãos? Vai ver porque eles são de fato irmãos? Vai ver porque eles não são primos? Se fosse, por que a Bíblia não faz nenhuma menção disso? Então essa é a pergunta que eu deixo. Claramente Jesus Cristo tem irmãos. E muito provavelmente tinha irmãs também. A gente sabe que o masculino, na nossa linguagem, ele, em outras também, ele é utilizado como englobador do masculino e do feminino. Então aqui a gente tem um momento em Marcos capítulo 6, onde é dito, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Aqui a gente não tem um narrador falando, a gente tem pessoas dizendo. Por isso que eu digo que esses podem ser supostos nomes dos irmãos de Jesus. A gente viu em Gálatas capítulo 1 que, confirmado, um deles chamava Tiago. Agora, se o outro chamava José, se o outro chamava Judas, se o outro chamava Simão, se ele tinha esse exato número de irmãos, não tem como se dizer. Porque a Bíblia não menciona o nome de todos eles com o narrador falando. A gente tem esse momento aqui quando eles falam. Ao ponto que a gente também não pode dizer que Jesus era um carpinteiro, porque não é o narrador que está falando, é uma pessoa. E aqui a gente tem a menção de suas irmãs. Então, muito provavelmente, Jesus tinha irmãs e muito provavelmente esses irmãos tinham esses nomes de José, Judas, Simão. A gente viu que Tiago está correto. Mas você pode dizer com certeza os nomes dos irmãos de Jesus eram esses? Não. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, em Hebreus capítulo 2, é que Jesus ele não tem somente uma família física, uma família segundo a carne, ele também tem uma família espiritual. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um.
cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Isso está falando aqui das pessoas que são santificadas por Cristo. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente se torna filho de Deus. Isso daqui é a família espiritual de Cristo. A gente tem uma família segundo a carne e a gente tem também uma família espiritual. E aqui que a gente vai para essa diferenciação, uma família carnal, uma família física e uma família espiritual de Cristo. Aqui a gente vai ler versículos sobre ambas e a gente vai ver qual que é a mais importante, tudo bem? Se é a carnal, se é a mãe de Cristo segundo a carne, se é os irmãos e irmãs de Cristo segundo a carne, ou se são os irmãos e irmãs e a mãe espiritual. Marcos capítulo 3. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e, em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe? Ou meus irmãos? Nossa, que corredentora! Quem é minha mãe? E ele, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por que a família segundo a carne de Jesus não estava com os discípulos? Por que a família dele não estava lá ouvindo ele, assentado, prestando atenção no sermão de Cristo? Por que eles estavam afastados? Jesus está apontando aqui que o importante é a família espiritual. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã e mãe. Então ele se vira para essas pessoas que estavam sentadas junto dele e diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então quem que é essa pessoa? Que é irmã, que é mãe, que é irmão de Jesus espiritualmente? É aquela pessoa que faz a vontade de Deus, é aquela pessoa que busca agradar a Deus. De fato, Maria é abençoada entre as mulheres. Maria, ela é um grande exemplo de uma mãe, ela é um grande exemplo de uma esposa, mas a gente não pode levar Maria para esse pedestal que ela não se colocava, que são os marianos, os católicos que a colocam de semideusa, de intercessora, de mãe de Deus, de rainha dos céus. A Bíblia não coloca nenhum homem em lugar de veneração, de adoração. Isso é idolatria, tudo bem? Maria não se colocava nessa posição. E a Bíblia é muito clara ao demonstrar que Maria, assim como qualquer outra pessoa, era um pecador. Precisava de um Salvador, tinha suas falhas. A gente não leu sobre uma falha de Maria, dizer que José era pai de Jesus? Então a gente precisa parar de manter essa ideia que os marianos criaram, que os católicos criaram. Não que a Bíblia ensina. A gente não viu o versículo sendo mencionado na seção de doutrinas deles, né, nas explicações para as doutrinas deles. Lucas capítulo 11. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Abençoado é o ventre que te trouxe, e os seios em que mamaste. Aqui, essa mulher está no mesmo evento aqui de Marcos capítulo 3. São passagens paralelas, Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 11. E olha o que Jesus responde. Mas ele disse: antes de Maria, antes do ventre que te trouxe, antes os seios em que amamentaste. Abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que eu faço se eu quero ser abençoado como Elias era abençoado? Se eu quero ser abençoado como Moisés era abençoado? Se eu quero ser abençoado como Maria era abençoada? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou ouvindo a palavra de Deus e aguardando? Eu estou fazendo a palavra ou eu estou sendo somente um ouvinte da palavra? Então a gente precisa se perguntar essas questões, porque é sempre muito mais importante, irmãos e irmãs, a gente ser parente de Cristo espiritualmente do que carnalmente, do que fisicamente. De fato, deve ter sido muito legal para essas pessoas terem sido parentes de Cristo fisicamente, visto ele crescendo, tendo essa oportunidade de estar com um grande contato com ele, com uma grande presença, vendo os milagres, vendo os feitos de Jesus. Mas o que a gente vê é que a família dele não é aqueles que estão sempre com ele. A gente viu isso em Marcos capítulo 3. E tem até alguns momentos em que a família dele, fisicamente, nem sequer acredita nele. Vamos aqui para João capítulo 7. Vamos dar uma adiantadinha no nosso estudo sobre João. Ora, estava próximo a festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, os seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo, porque nem seus irmãos acreditavam nele.
Nem sequer os irmãos físicos de Jesus acreditavam nele. Veja que em nenhum momento tem menção de primo. Está claro isso, está evidente esse ponto. Mas, quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa, não em público, mas como que secretamente. E aqui a gente vai para mais uma menção da família espiritual. Porque não recebestes, em Romanos capítulo 4, porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo, se então sofrermos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Então a gente tem essa garantia. A gente é filho de Deus pela fé. A gente vai para o céu de qualquer jeito. Mas como que eu posso ser um co-herdeiro com Cristo? Como que eu posso receber grandes recompensas? Como que eu posso ser grandemente abençoado? Sofrendo com Cristo. Buscando viver piedosamente em Cristo Jesus. E todos aqueles que assim buscarem sofrerão perseguições, sofrerão tribulações. Então a gente precisa entender que podemos ser co-herdeiros com Cristo, herdeiros juntamente com Ele. A gente precisa entender que podemos ser tão abençoados quanto Maria, tão abençoados quanto os irmãos físicos de Jesus. Então aqui a gente prossegue para mais um ponto muito legal que a gente vê aqui nessa história de João capítulo 2, que são os milagres, a sua importância, o que é um milagre, por que eles são utilizados. Eu vou pedir mais alguns minutinhos aqui para beber mais um pouco de água. Então vamos aqui para a definição. Antes de eu ler a definição, só gostaria de ler mais uma vez esse milagre, esse primeiro milagre que Jesus Cristo realizou. Então, indo aqui para o versículo 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metretas seria uma medida que eles tinham naqueles tempos antigos. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então eles lotaram esse material essas talhas de água, tudo bem? Até o topo, até a borda. E ele lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera. Então vamos dar uma pausa aqui. O que Jesus fez? Ele transformou essa água em vinho, enquanto as pessoas estavam levando para o mestre-sala. Então não foi algo que ele adicionou alguma coisa à água e se tornou vinho. Não era metade água e metade esse aditivo, esse suco que ele colocou, esse vinho especial que ele colocou. Não. Ele transformou 100% daquele composto, daquele material que é a água, em uma coisa completamente diferente. Isso é um milagre. Isso é algo impossível. Isso é algo que não acontece nas leis normais da natureza. Para quem estuda química, isso é evidente. Que as composições dos materiais, dos elementos químicos, são bem diferentes. E, de fato, você pode transformar uma coisa em outra em condições especiais. Mas para você transformar em água em vinho, de uma hora para outra, enquanto está sendo carregado, nessa velocidade, nessa situação, isso é um milagre. Isso é algo impossível. E agora vamos para a definição do que seria um milagre. É um substantivo masculino, pode ser entendido como um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. No quesito da religião, costuma ser um sinal ou indício de que há interferência divina na vida dos homens, o que resulta dessa interferência. João Paulo II será santificado porque a ele foram atribuídos 2 milagres, aqui falando de um evento mariano, de um evento católico. Vou começar a chamar ele de marianos. Situação incomum, não habitual. Foi um milagre de encontrar na escola. A gente usa isso no nosso vernáculo, na nossa fala popular. O que incita a admiração por ser grandioso, perfeito. Os milagres da ciência. Algo capaz de surpreender. A contorcionista fazia milagres com o próprio corpo. Então, de uma certa forma, tudo isso pode ser atribuído a milagres, né? Cenários extraordinários, sinais de interferência divina, algo que não é comum, algo que não é habitual, algo que pode incitar a admiração, algo grandioso, algo impossível, capaz de surpreender. E aqui a gente vai para alguns exemplos de milagres. Essa própria ilustração aqui demonstra a partição do Mar Vermelho pelas mãos de Moisés. Isso também foi um grande milagre. A gente tem a Arca de Noé, outro milagre enorme também, não somente pelo fato dos animais
terem permanecido vivos durante todo o período da arca, com alimentação, com a disposição de resíduos, fezes, seja por meio de uma hibernação prolongada, ou seja, com uma alimentação constante, o barco ter permanecido de pé e firme durante todas essas chuvas e inundações que envolveram o dilúvio, todo mundo ter sobrevivido até o final. Enfim, todo esse evento, conhecido como Arca de Noé, envolve diversos milagres. As pragas do Egito também vieram pela mão de Moisés, que seja transformar água em sangue, ou então as moscas, os sapos, as rãs, seja o que for que aconteceu no Egito, tudo isso são eventos milagrosos. Os milagres eles podem ser tanto para destruição, o dilúvio pode ser considerado um exemplo também de um milagre, essa água chegando ao ponto de cobrir toda a face da terra, como eles também podem ser bons, como a multiplicação dos pães e peixes, ou Deus abrindo o mar para que o povo possa escapar. Esses milagres eles têm esses dois lados, eles podem estar ajudando alguém ou prejudicando alguém, mas eles sempre estão associados com a vontade de Deus, com demonstrar o poder de Deus. Caminhar sobre as águas, Jesus Cristo realizou esse milagre. Aprender uma língua nova do zero, a gente viu isso no estudo sobre o batismo do Espírito Santo. Trazer alguém dos mortos, Jesus fez isso, outros profetas também o fizeram, os apóstolos também fizeram, o apóstolo Paulo. Curar uma doença instantaneamente. A gente viu isso Cristo fazendo constantemente, curando a lepra de algumas pessoas, cegueira, ou podia ser uma pessoa manca, alguma enfermidade física. Jesus curava do zero instantaneamente naquele exato momento. Saber o futuro. Os profetas tinham visões de eventos do futuro. Pensa, por exemplo, em João, o apóstolo João, o discípulo João, e suas visões de Apocalipse, de eventos que ainda nem sequer aconteceram. Daniel também vendo visões sobre o fim dos tempos. Então, assim, um futuro que podia se estender à época de Cristo ou até algo além do que estamos vivendo hoje. E a gente tem também milagres envolvendo animais. E pode ser um animal falante, como o exemplo de Balaão, e seu jumento, sua burrinha, era uma burra fêmea, que começou a falar com uma voz de um homem com ele, começou a conversar com ele. A gente tem exemplos também de corvos levando alimento até Elias, animais cooperando com os homens, como a gente viu também na Arca de Noé, ou tem momentos de animais com grande inimizade para com os homens, onde a gente tem as ursas atacando as crianças que estavam caçoando Eliseu. Então a gente tem exemplos variados em quais os animais estão ou ajudando ou atacando os homens. E qual que é o motivo dos milagres? O primeiro motivo, extremamente importante para a gente entender, é confirmar a palavra de Deus. Eu falei disso no vídeo passado, na reunião passada, eu mencionei esse mesmo capítulo, só que eu gostaria de voltar novamente para ele. Marcos capítulo 16 é pertinente também para esse vídeo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. A gente tem aqui sobre a ressurreição de Cristo. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Por que Cristo realizava milagres? Por que os apóstolos realizavam milagres em níveis assim extraordinários? Até por uma comparação com outros profetas, se você vê a quantidade que Jesus fazia, é algo extremamente impressionante. Então, por que isso acontecia? Confirmar a palavra. De fato, já existiam muitas profecias acerca de Cristo, e Cristo falava tudo que era certo. Só que existia essa evidência ainda grande também, ainda muito importante, que eu não falo ainda maior, porque a palavra que o profeta está dizendo, a profecia que o profeta está pregando, é sempre mais importante que os milagres, irmãos e irmãs. A gente precisa ter atenção a isso. O evento, o milagre, a maravilha, ele não é mais importante do que a pregação. O milagre existe para confirmar a pregação. Então, o que é mais importante? O que o profeta está falando ou as maravilhas, os sinais e prodígios que ele está fazendo? O que o profeta está falando. Tudo bem? É muito importante a gente entender isso. Mas, no mundo onde a Bíblia ainda não tinha sido completa, a Bíblia ainda não tinha sido escrita, os livros ainda não tinham sido todos feitos, de Gênesis a Apocalipse. Nesse período, a gente pode mencionar aqui Êxodo, a gente pode mencionar o período dos reis de Israel. Até no momento de Cristo, a gente já tinha o Antigo Testamento todo escrito, mas o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Do período dos apóstolos, no período de Pentecostes, a gente tinha o Antigo Testamento escrito todo,
Tinha. Mas a gente tinha o Evangelho de João escrito? Não. A gente tinha Atos dos Apóstolos escrito? Não. A gente tinha as epístolas de Paulo escritas? Não. Então ainda tinha coisas para serem escritas. E por conta disso, por conta da palavra de Deus ainda não ter sido totalmente escrita, colocada na pedra, vamos dizer dessa forma, ainda estava tendo muitos milagres para poder estar confirmando esse momento onde a palavra estava de uma forma oral. Então aqui em Isaías capítulo 43, a gente vê no versículo 12, um dos motivos pelo qual Deus declara eventos do futuro, pelo qual Deus declara coisas que estão para acontecer, nos mostram visões e profecias do futuro. Eu declarei, e eu salvei, e eu mostrei, quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Eu demonstrei, quando não tinha nenhum outro Deus, para que vós saibeis que eu sou Deus. Vós sois minhas testemunhas de que eu sou Deus. Vós sois minhas testemunhas de que eu declarei, de que eu salvei, de que eu mostrei. Então, qual que é um dos motivos pelos milagres acontecerem? Não somente confirmar a palavra, mas também demonstrar o poder de Deus. A gente mencionou isso aqui nos exemplos de milagres. E a gente tem dois exemplos aqui também muito interessantes em Êxodo e em 1 Reis capítulo 13. Então, primeiro aqui em Êxodo capítulo 4. E respondeu Moisés e disse, mas eis que eles não crerão em mim. Olha o período aqui que Moisés está falando. Muito provavelmente Gênesis não tinha ainda sido escrito. Por mais que os eventos de Gênesis já tivessem sido concluídos, muito provavelmente não tinha ainda sido escrito. O livro de Êxodo estava acontecendo. Então eles tinham Levítico, eles tinham Deuteronômio, eles tinham Juízes, eles tinham Ruth. Não tinham nada disso escrito. E respondeu Moisés e disse, mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor, o que há em tua mão? E ele disse, um cajado. E ele disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Então aqui a gente tem um milagre muito importante, muito relevante, especialmente quando a gente está falando de Faraó, porque esse cajado, esse objeto inanimado, se torna em um ser vivo, instantaneamente. Isso é algo totalmente impossível do inorgânico a gente ter vida, quanto mais uma vida complexa, como uma serpente. E o Senhor disse a Moisés, estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão. Então retornou a ser um cajado. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor, não parou por aí, põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no seu peito. E quando atirou, eis que sua mão estava leprosa como neve, praga, maldição. E disse, põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito. E quando atirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. Curou do zero. Então, essa bênção, essa cura, tanto o fato de tornar a mão em algo totalmente leproso, como a neve, do nada, também tem essa cura do nada. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, imagina não crer em Moisés, falando a coisa certa, dando um testemunho verdadeiro de Deus, não somente isso, mas ele transforma o cajado em uma serpente, não somente isso, mas a mão dele se torna leprosa, em outro momento totalmente curada. Como pode uma pessoa fazer tantos sinais assim e Deus não estar com ele? Agora pare e pensa na quantidade de milagres que Jesus Cristo fez, e mesmo assim as pessoas não acreditaram nele. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. Outro milagre também que a gente vê sendo feito em menor escala aqui ao povo de Israel e em enorme escala diante de Faraó. É interessante a gente mencionar também que os feiticeiros, os falsos profetas de Faraó, eles conseguiam, de certa forma, emular alguns dos milagres de Moisés, só que sempre em uma quantidade menor. E a gente nunca vê eles conseguindo reverter, eles conseguindo anular ou curar a destruição causada pelo milagre. Eles só emulavam, só copiavam. É algo que eu acho importante mencionar, só que como o vídeo não é somente sobre milagre, eu não vou focar muito nesse ponto. A gente pode falar disso em outro momento. Tudo bem? Em como Satanás, em como falsos profetas conseguem copiar
milagres. Por isso que eu digo que é mais importante que o profeta está falando do que se ele está fazendo milagre ou não. João Batista não fez nenhum milagre, mas todas as coisas que ele disse de Cristo eram verdade. Então, vamos ir para 1 Reis capítulo 13. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. Então aqui a gente tem essa profecia, aqui a gente tem essa visão sendo declarada de que Josias, num futuro distante, apareceria, ele limparia a nação de sua idolatria, dos seus sacerdotes, dos lugares altos. E ele deu um sinal no mesmo dia. Então, um sinal de que isso aconteceria naquele dia, dizendo: este é o sinal do qual o Senhor falou. Eis que o altar será rasgado e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. Isso sucedeu quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: apanhai-o. E o que aconteceu? Mais um milagre. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente assim. Então é como se ela tivesse necrosado. Ele perdeu o controle da mão dele. Ele perdeu a mão dele. O altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E é interessante que se a gente continuasse lendo essa história, a gente ia ver ainda mais um outro milagre, onde o rei Jeroboão ia pedir para o homem de Deus orar para Deus e Deus ia restaurar a mão dele. Então, é um milagre bem similar ao que a gente vê com Moisés. Só que no caso ele é sobre o rei, né? O homem de Deus fazendo com que a mão do rei voltasse. E Deus fazendo com que a mão dele necrosasse. Vou beber mais um pouquinho de água antes da gente prosseguir para esse próximo ponto. E também para não perder aqui já o embalo, a gente falando sobre milagres, vamos aqui para o versículo 11 de João capítulo 2. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu não acredito que aqui esteja falando que os discípulos foram salvos, eles já eram salvos. A gente viu que Natanael, antes de saber que Jesus era esse Cristo, que Jesus era esse Messias, Jesus, quando viu, disse: eis um verdadeiro israelita, no qual não há engano. Então ele já era salvo, antes de conhecer Jesus. Então aqui eu acredito que esteja falando que, olha, eles confirmaram ainda mais, né? Eles aprofundaram ainda mais, aumentaram ainda mais essa fé que eles tinham. Nesse sentido em que eles creram, né? Eles estão ainda mais crendo que Jesus está fazendo a verdade, que ele realmente é o Messias, e não que eles estavam sendo salvos naquele momento. Se a gente for também aqui para os últimos versículos, no versículo 23, ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Então, vejamos aqui como que muitas pessoas estão crendo em Jesus devido aos milagres. Então, os milagres têm essa função de confirmar a palavra. Então, a gente vai para um ponto muito importante também. Essa história, especialmente por conta da sua menção de vinho, ela é muito mal compreendida. Muitas falsas interpretações provêm dessa história. Então não tem como eu deixar de mencionar a diferença de vinho na Bíblia. Isso é algo que a Bíblia fala de uma maneira muito simples, é muito claro e evidente. Não é uma doutrina cripta, não é algo que é um segredo obscuro, difícil de entender. É uma doutrina bem fácil. Só que o que acontece? As pessoas costumam associar vinho somente à definição moderna que a gente tem, elas não consideram a origem da palavra, o que ela significa, e também tem um pouquinho de má fé aí nessa interpretação. Porque fato é que o álcool é algo comum e presente em muitas famílias pelo mundo, especialmente brasileiras. Então, as pessoas querem justificar o pecado delas, as pessoas querem justificar as ações negativas dela. E se elas conseguem, na mente delas, pelo menos, se enganarem, dizendo que álcool é algo permitido segundo a Bíblia, elas já ficam com a consciência mais limpa. Não muda o fato que a Bíblia fala contrária, bem contrária ao álcool. Tudo bem? Então vamos aqui focar mais uma vez, novamente, nessa história, nesse milagre. Jesus transformou a água em vinho. Viu? Alguém pode dizer. Jesus permite que as pessoas bebam. Jesus permite o consumo de bebidas alcoólicas. E é engraçado que essas mesmas pessoas vão dizer que não pode beber demais, não pode ficar alcoolizado.
Vamos ler essa história então. Vamos supor que seja uma bebida alcoólica mesmo aqui que Jesus fez esse milagre. Em que essas pessoas estavam bebendo vinho alcoólico. Vamos ler essa história então. Então o que o mestre Sala disse? Ele disse, todo homem no princípio apresenta bom vinho. E quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Então o que aconteceu? As pessoas beberam bem. As pessoas beberam bastante. Se Jesus tivesse transformado a água em vinho alcoólico, as pessoas que já estavam alcoolizadas ficariam ainda mais alcoolizadas. Então, como assim? Como que alguém usa João capítulo 2 como argumento em prol do alcoolismo, em prol, na verdade, do consumo de bebida alcoólica, contra o alcoolismo? Se dizer que isso é uma bebida alcoólica seria literalmente dizer que o alcoolismo é algo de boa, que o alcoolismo é algo que Jesus Cristo patrocinou, que Maria falou à vontade. Estava todo mundo achando normal, nossa, vamos fazer, né? Jesus transformou água em vinho. Então, não tem como você interpretar essa história como algo alcoólico. Você estaria fazendo de Jesus um pecador. Não, mas ele não obrigou ninguém a beber. Não, ele só deu vinho alcoólico para pessoas que já estavam bêbadas. Então, Jesus não patrocinou o pecado de ninguém. Jesus não transformou esse vinho em bebida alcoólica. A gente vai ver aqui que existe duas diferenças de vinho e eu vou retornar aqui para essa história para a gente ver o verdadeiro significado dela. Então vamos para a definição aqui de vinho. O vinho é um substantivo masculino. Ele é definido como bebida resultante da fermentação alcoólica total ou parcial do mosto. O mosto seria o suco da uva. Por extensão, denominação comum a vários tipos de bebidas resultantes da fermentação do sumo, também pode ser entendido com essa questão do mosto, de plantas ou frutas. Exemplo, vinho de maçã. Então, o vinho ele pode ser de outras coisas além de uva. É algo interessante a gente ter em mente porque a Bíblia fala de vinhos de outras coisas, sem ser de uva. Tudo bem? Agora, qual que é a etimologia dessa palavra? De onde que essa palavra vem? Porque muitas pessoas podem falar, viu? Definição do dicionário, vinho é alcoólico. Mas a Bíblia, ela é de 2022? A Bíblia, ela é desse século? Ela é dessa década? Ela é desse período recente? Então, de fato, eu gosto de trazer a definição do dicionário porque muitas vezes a Bíblia está para a par com a definição do dicionário. Porém, a gente tem que entender que as traduções, elas não são de hoje, elas não são de ontem. Especialmente a King James, que é de 1611. Então, é mais importante a gente ir para etimologia, eu diria, do que a gente ir para a definição moderna. Por que a etimologia? Porque a etimologia é da onde a palavra vem. Então, aqui é onde que a palavra surgiu. Não tem muito como você fugir aqui desse momento, né, desse momento inicial. Então, vinho, qual que é a etimologia da palavra vinho? Do grego clássico, oinos, através do latim, vinum, que tanto pode significar vinho, que seria o alcoólico, como videira. Olha que interessante. Então, vinho pode significar videira. Isso abre um grande leque de sentidos que a palavra vinho pode ser utilizada, porque ela pode significar videira. A uva no cacho, na videira. A uva fruto pode ser utilizado para vinho. Então, o suco, que seria essa uva espremida, pode ser utilizado a palavra vinho também? Pode. A etimologia assim a permite. É genericamente uma bebida alcoólica produzida por fermentação do sumo de uva. De fato, a maioria da descrição, até da própria palavra, é relacionada com alcoólico, mas não é a total definição dela. Então, vamos aqui a dois exemplos aqui de versículos que eu trouxe para a gente ver se existem dois tipos de vinho na Bíblia ou não. Depois de já ter dado toda essa argumentação aqui, vamos ainda para mais versículos. Introduzi-me em meu jardim, Cantares Salomão 5. Minha irmã, minha esposa, colhi a minha mira com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, ó amigos, sim, bebei abundantemente. Ó amados, eu quero ver quem vai fazer o caso que alguém bebe vinho alcoólico com leite. Mas, além disso, a gente tem um fato aqui que ele está falando, bebei abundantemente. Vejamos o que é o narrador falando. O que eu disse anteriormente quando o narrador está falando, quando a gente leu Gálatas capítulo 1? Que é verdade, não há dúvida sobre isso, que isso é algo positivo, que isso é algo bom. Então, se o narrador está falando beber abundantemente, existe um vinho que a gente pode beber abundantemente. Esse vinho é um alcoólico? Efésios capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. O que acontece quando eu falo que todo vinho na Bíblia é igual? Eu estou falando que o vinho em Cantares de Salomão 5 é o mesmo que de Efésios 5.
E aí eu tenho uma grande contradição, porque em um lugar está falando para eu beber muito, no outro está falando para não me embriagar, para eu não beber muito. Vejamos o problema aqui, que isso gera, ter essa ignorância acerca das palavras na Bíblia. Isso é igual arrependimento, isso é igual ser salvo, isso é igual batismo. A gente não viu que várias palavras na Bíblia têm vários significados dependendo do contexto? Então a gente precisa entender que o contexto é extremamente importante. Não somente o contexto, mas quais sinônimos estão sendo utilizados. Qual que é a maneira que a frase está sendo dita. Então aqui eu utilizei duas ilustrações, porque essas duas ilustrações são... na verdade é só uma ilustração, né, que contém essas duas fotos. Ela é ótima para demonstrar esse exemplo de diferenças de vinhos. A gente tem um vinho aqui na direita que tem uma cor diferente do da esquerda. Se a gente pudesse movimentar, se a gente fosse fazer um vídeo, a gente ia ver que eles se movem de uma maneira diferente. A questão da carbonização é diferente também, devido à fermentação. Porque o que acontece quando você fermenta algo? Expande. Ok? Por conta do gás carbônico, expande. E é isso que é descrito em Mateus capítulo 9. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Os odres velhos já estão expandidos. Do contrário, os odres se rompem. Então, uma coisa que já estava expandida, já tinha perdido esse poder elástico, fosse expandido novamente, ele se romperia. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, o que Mateus capítulo 9 está descrevendo é essa diferença de um vinho novo e um vinho velho, por assim se dizer. No sentido de que ele já foi envelhecido. Então, um vinho novo que ainda não foi fermentado e um vinho velho que já passou pelo processo de fermentação. Alguém fala, não, mas tem 0,01% de fermentação. Deu para entender que eu estou falando de uma maneira generalizada acerca da fermentação. Bem, eu não acredito que a gente tenha que entrar no mérito de porcentagem de 0,00005% de álcool na bebida para dizer que é uma bebida alcoólica. É claro que é um nível que te pode deixar embriagado. É claro que é um nível que te pode deixar fora dos seus sentidos, que te pode embebedar. Um nível que você não vai se afogar bebendo para ficar alcoolizado. Então, vamos aqui para essa questão de coisas novas e velhas. A Bíblia fala de coisas novas e velhas. E a gente tem dois tipos de vinho na Bíblia, como a gente claramente viu em Cantares, como a gente viu em Efésios, como a gente viu em Mateus. Então, o que eu fiz aqui? Uma pequena brincadeira. A gente tem o tipo A de vinho e o tipo B. A gente vai ler os versículos e a partir disso a gente vai interpretar quais tipos de vinho são. E se pode ser os dois tipos de vinho. Porque a verdade é, irmãos e irmãs, que a Bíblia usa a palavra vinho até para vinagre. Até para depois que o vinho passou por mais um processo de transformação. Interessante isso, né? A palavra vinho é utilizada para suco, a palavra vinho é utilizada para vinho alcoólico e para vinagre. Porque a palavra vinho significa vinha. Então você tem um grande leque de possibilidades. Então aqui a gente tem também a possibilidade de ser um vinagre. Né? Vamos ver se pode ser um vinagre. Então vamos para o primeiro tipo aqui de vinho. Provérbios capítulo 23. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho. Aqueles que vão buscar vinho misturado. Vejamos como aqui fala que essa pessoa ficou muito tempo com esse vinho. De fato, uma quantidade foi mencionada como algo negativo. Mas vejamos também como que ir buscar esse vinho também é algo ruim. Não somente muito tempo, mas também o fato de você estar buscando é algo negativo. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho. Olha a cor sendo mencionado. Quando der sua cor na taça. Quando ele se mover suavemente. Olha a maneira como ele está se movendo. A maneira como ele está deixando a sua cor. Essa diferença no aspecto do vinho está sendo chamada a atenção. Poxa vida, não é similar essa diferença de cor que a gente tem nessa ilustração num copo e numa taça? Interessante, né? Então, vamos continuar lendo aqui. No final, ele pica como uma serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha, e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. Então você vai estar desorientado, você não vai conseguir se manter de pé. Imagina ficar em cima de um mastro, uma maré alta. Aquele que se deita no meio do mar, as ondas balançando, e dirás, me feriram, e eu não estava enfermo. Você nem sente, você nem percebe o machucado. Me bateram,
e eu não senti. Quando despertarei? Até um próprio desmaio aqui pode estar associado com isso. Tornarei a buscá-lo outra vez. Tornarei a buscá-lo novamente. Esse vinho é viciante. Esse tipo A aqui, ele é comparado com veneno de víboras. Pica como uma serpente, veneno de dragões. Ele tem uma diferença de cor, de movimento. Ele deixa seus olhos vermelhos. Ele traz contendas, tristezas, ais. Parece um vinho bom. Parece um vinho que você deve buscar. Parece um vinho que você deve olhar. É claro que aqui a Bíblia não está falando que você está no supermercado e esse vinho aparece e deve fechar o olho e esbarrar nos outros materiais que estão no supermercado. O que está falando aqui é para você não buscar, você não ficar admirando, você não ficar, nossa, mas eu quero saber sobre isso. Se não é nem para você ficar admirando, olhando, quanto mais pondo na sua boca. Se a Bíblia está falando em um extremo aqui, não olhes para o vinho, por que você acharia correto consumir ele? Não, mas é uma pouca quantidade. É isso que a Bíblia fala? Consuma em pouca quantidade? A gente não viu isso em Provérbios 23. Em Provérbios 31, vejamos aqui. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Eu já vi tanta explicação furada para esse versículo. Eu não sou rei, eu não sou Lemuel, logo a profecia não é para mim. As pessoas têm que prestar atenção e entender que quando a Bíblia, o narrador está falando, é a palavra de Deus. Se a profecia da mãe de Lemuel está preservada na Bíblia, é porque é para você que está lendo, é para você que está estudando a Bíblia, é para você aplicar na sua vida. Se Deus preservou isso e considerou a palavra dele, se a pessoa estava sendo movida pelo Espírito Santo, você pode prestar atenção, você pode tomar cuidado e aplicar em sua vida. Porque Cristo nos tornou reis e sacerdotes, como é descrito em Apocalipse capítulo 1. E o que está sendo dito aqui? Não é para reis beber vinho. Tem alguma quantidade sendo mencionada? 0. Não é para reis beber vinho. Nem para príncipes, bebida forte. Não, mas não é vinho, é conhaque. Não é vinho, não, é vodka. Não é para príncipes, bebida forte. Esse vinho é sinônimo de bebida forte. Por que motivo? Porque você esquece da lei. Você perverte o juízo. Ah, eu não sou rei. Você quer esquecer da lei, então? Você quer em algum momento esquecer da lei de Deus? Quem que gostaria de se envolver com isso? Provérbios capítulo 20. Esse vinho, ele é um zombador. O vinho é um zombador. A bebida forte é colérica. E quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Eu já ouvi uma explicação para esse versículo assim. Não, estou falando que o vinho te faz um zombador. Não é como se fosse algo positivo também, né? Não, eu vou beber o vinho para eu virar um zombador. O vinho é um zombador. Ele zomba de você. Ele zoa da sua cara enquanto você se embebeda. Enquanto você se machuca e nem percebe. Enquanto você se entristece. Enquanto você se empobrece e se vicia. É algo colérico. E quem quer que for que seja enganado por isso não é sábio. Vejamos aqui o tipo A de vinho. Que vinho é esse? Obviamente o alcoólico. Não tem como você fazer um caso para isso não ser o alcoólico. Esse vinho ele te embebeda, esse vinho é sinônimo de bebida forte, esse vinho ele te faz esquecer das coisas, esse vinho te faz dizer coisas perversas, contemplar mulheres estranhas. Que esposa que quer que seu marido beba desse vinho? Que marido que quer que sua esposa beba desse vinho? Que pessoa que quer beber esse vinho? Parece algo prudente? Parece algo bom? Claro que não. Agora vamos para o tipo B de vinho. Vamos ver se é a mesma coisa, se é idêntico ao vinho A. Isaías 65. Assim diz o Senhor, como quando vinho novo é encontrado no cacho. No cacho de uvas. E alguém diz, não destrua, para uma bênção ele existe. Assim farei eu por amor de meus servos, para que eu não possa destruí-los todos. Esse vinho aqui, ele é novo e ele é encontrado no cacho. Olha que legal. Esse vinho, ele está literalmente no cacho. Antes de você espremer, esse vinho está lá. Que vinho será que é esse? Será que é o mesmo de Cantares 5? Cantares Salomão 8. Conduzir-te-ia e levar-te-ia à casa de minha mãe, que me ensinaria. Eu te daria a beber do vinho aromático do suco das minhas romãs. Esse vinho, diferente do outro, ele é sinônimo de suco. Então, a gente tem um vinho que é sinônimo de bebida forte. Esse vinho é sinônimo de suco. E vejamos aqui também essa questão vinho das romãs, né? Não precisa ser só de uva para ser vinho. Não somente isso, mas esse vinho também,
ele é recomendado por Paulo para que você beba. 1 Timóteo capítulo 5. Não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui é uma recomendação para Timóteo, por Paulo, que ele beba um pouco de vinho. Ajuda com a saúde, ajuda com a imunidade, suas frequentes enfermidades, tem vitaminas, tem coisas boas para o nosso corpo. Esse vinho, ele alegra o coração das pessoas. Salmo 104. E o vinho que alegra o coração do homem, e o óleo que faz brilhar a sua face, e o pão que fortalece o coração do homem. O quão triste é ver pessoas lendo e falando, não, se alegra o coração tem que ser alcoólico. Quão patética é a sua vida, se você assim pensa. Quão miserável você é, se você assim imagina. Que para você estar feliz, você tem que estar consumindo bebida alcoólica. Você é um perdedor. É isso que você é. Se para você é um vinho que alegra o coração, tem que ser alcoólico. Se você não se alegra ao beber um suco, se você não se alegra ao comer um pão, comer um alimento saudável, a beber uma coisa que faz bem para você, você é um perdedor. Lamentações capítulo 2. Os meus olhos falham com lágrimas, minhas entranhas estão atribuladas, meu fígado está derramado sobre a terra, pela destruição da filha do meu povo, porque as crianças e os que estão amamentando desmaiam nas ruas da cidade. Eles dizem para suas mães, onde está o milho e o vinho? Quando eles desmaiaram como os feridos nas ruas da cidade, quando as suas almas foram derramadas no seio de suas mães. Quem está perguntando onde está o milho e o vinho? Crianças. Crianças e os que estão aumentando. Crianças muito pequenas. Me explica por que motivo uma criança desnutrida, passando fome, estaria perguntando por vinho alcoólico? Quantas crianças você conhece que consomem? Crianças que estão aumentando, consomem vinho alcoólico. Eu conheço muitas crianças que bebem suco, que gostam muito de suco, que sentem falta enquanto estão se alimentando. Isso eu já vi muito, mas uma criança alcoólatra, isso aí eu nunca vi não. E eu não acho que é disso que Lamentações está falando. Esse vinho que as crianças bebem, esse vinho que Paulo recomenda, esse vinho que alegra o coração do homem, esse vinho que é uma porção que o homem deve ter em sua vida, é algo bom, que ele deve beber abundantemente, como Cantares 5 descreve. Esse vinho que a gente deve beber, como Cantares capítulo 8 também fala, esse vinho que é encontrado no cacho de uvas, é o suco, é o vinho não fermentado, num nível não fermentado, não alcoolizado, num nível que não vai te deixar bêbado. Você pode beber quanto for, você vai afogar antes de ficar bêbado com esse vinho. E de fato ele pode fermentar com o tempo. Se você pegar um suco de uva e você olhar nas informações dele, e eu já fiz esse experimento, vai ter escrito, cuidado, depois de aberto pode fermentar. Então isso pode acontecer. Um vinho novo pode fermentar e se tornar um vinho velho. Um vinho que é um veneno de serpentes. Mas quer dizer que todo suco é alcoólico? Que todo suco é uma bebida forte? Que todo vinho é uma bebida forte? Isso é totalmente errado se dizer. Então a gente vê essa diferença gritante do tipo A, que é um vinho abominável, que é um vinho que a gente não deve nem olhar, e o tipo B, que é um vinho que a gente deve se alegrar ao consumir. Que a gente pode beber muito. Se a gente tiver os recursos, bebe muito. Hoje em dia o suco não é caro igual era naquela época. Mas seja como for, o suco, historicamente, ele traz alegria. As pessoas falam, você vai dizer que no casamento tinha suco? É um momento de alegria. Você sabia que o suco não é fácil de conseguir igual a gente consegue nos dias de hoje? Que ele tinha que ser pisado nos lagares, que era um processo demorado e que não era para todo mundo a todo momento. Era um luxo você poder ter vinho. Era um luxo você poder ter alimentos comuns que a gente tem hoje. No casamento, o que a gente tem é suco. As pessoas tinham bebido todo o suco. Acabou o vinho novo. O que Jesus fez? Ele transformou ainda mais a água em vinho novo. Então ele trouxe ainda mais vinho novo. Esse vinho que alegra o coração do homem. Esse vinho positivo. Esse vinho que não é um pecado se envolver com ele. Tudo bem? Porque as pessoas já tinham bebido muito. E se você for dizer que é alcoólico, então você está falando que Jesus está patrocinando Provérbios 23, Provérbios 31, Provérbios 20. Está indo contra, está destruindo a lei. E Jesus não veio para destruir a lei. É tolo você tomar essa posição. Mas as pessoas que dizem que a Bíblia ensina que beber um pouco pode, elas nem têm noção disso. É dois grupos de pessoa. Ou não leem a Bíblia, não sabem o que a Bíblia fala, quando tomam essa posição que beber é bíblico, ou elas sabem e de maneira
estúpida escolhem não acreditar, escolhem falar uma mentira, porque elas têm medo de ir à luz, para que seus atos sejam manifestados. Elas têm medo de dizer a verdade e expor o pecado, a ação errada delas. Aí alguém pode argumentar, o último momento aqui, antes da gente passar para o próximo ponto. Não, mas olha aqui, falou que depois que as pessoas beberam bem, eles estão bêbados. Porque eles não vão perceber a diferença do bom vinho para o velho vinho. As pessoas que fazem provações, testes com café ou com outra bebida alimentícia, muitas vezes elas vão ter junto com elas água gasificada ou outro líquido para, de certa forma, limpar o paladar delas, limpar a língua delas. Porque depois de beber tanto café, a sua língua não vai estar tão afiada para discernir o sabor de um café para o outro. Então você precisa de algo para limpar, para dar espause no seu corpo, para você poder estar determinando qual gosto, qual que é a minúcia do sabor. Isso é com café. O que acontece se você beber muito de um só vinho? Você não vai perceber tanta diferença do outro. Não vai, como no primeiro momento que você colocou a primeira gota de vinho na boca, do que se você bebeu 5 copos do vinho. 5 copos do mesmo suco. E aí vem outro, você não percebe tanta diferença. Então é isso que as pessoas faziam. Dava o vinho bom de início, as pessoas bebiam, depois não conseguiam discernir tão bem, então ele colocava o vinho ruim. Só que agora Jesus transformou esse vinho em um vinho ainda melhor do que era o servido inicialmente. Um vinho novo, um suco ainda melhor, que as pessoas ainda podiam aproveitar. Então, assim, é uma história bem fácil de explicar, não tem nada de alcoólico aqui envolvido, não tem menção de bebida alcoólica. Agora, se você tiver uma nova versão internacional, se você tiver uma versão bíblica de Paraguai, uma versão bíblica falsa, uma versão bíblica corrompida, sabia que eles mudam essa história? E falam que depois que os homens estão bêbados, eles mudam até a bebida forte, as menções de bebida forte falam cerveja. Eu não acho isso legal. Eles ficarem adicionando palavras modernas. Fica tosco, a Bíblia fica tosca. Essas versões corrompidas são uma palhaçada. E eles mudam a história para ficar legal pro lado deles. Então eles mudam essas histórias ao ponto que alguém pega e lê numa nova versão internacional e acha que beber é ok. Porque realmente eles mudam a história. Eles mudam e adicionam palavras. Só que eles se esquecem de Provérbios 23, Provérbios 31, Provérbios 20, que está totalmente corrompido. Que está totalmente contraditório. Mas enfim, espero que tenha ficado evidente essa diferença gritante de um vinho novo para o vinho velho. Então aqui a gente chega perto da conclusão do nosso vídeo e a gente vai para a limpeza do templo, né, que é o negócio que toma o nome aqui dessa reunião. E mais um momento aqui para beber um pouco de água. Ok, vamos aqui para a leitura de João capítulo 2, indo para o versículo 13. E estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. E lembraram os seus discípulos o que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então Jesus aqui está expulsando os cambistas. Ele está expulsando essas pessoas que vendiam animais para serem sacrificados. E alguém pode parar e pensar: por que isso é errado? Ah, é porque eles estavam sacrificando animais. Deus não gosta que sacrifiquem animais. Isso não é verdade. Deus instituiu o sacrifício de animais. O sacrifício de animais que eles estavam vendendo. Ovelhas, bois. Isso, pombas, é algo que Deus exigiu o sacrifício diário no Antigo Testamento. Mas sabe o que Deus nunca falou para fazer? Transformar a casa dele em um comércio. Igreja não é lugar de venda de nada. Eu, João, eu tenho uma vendinha de café. Isso é algo meu pessoal. Eu devo pegar esse café e vender dentro da igreja? Não, meus irmãos de igreja, como café de mim aqui, trouxe café aqui para vocês. Isso tudo dentro da igreja, essa movimentação de dinheiro dentro da igreja, isso é algo que Deus gosta? Não. Isso é algo que enfureceu de Cristo ao ponto dele fazer um chicote, derrubar as mesas e expulsar os cambistas. Ele fez isso 2 vezes. Ele fez isso em João
E depois a gente vê sendo relatado em Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19. Não é algo que agrada a Deus para chamar a casa dele uma casa de comércio. Não, mas o pastor, ele está vendendo Bíblia. O pastor, ele está vendendo CD de sermão. Ele está vendendo documentário. Não é correto ainda. Por que está sendo pago o dízimo? Não é? Por que está sendo feita a oferta? Não é para tudo ser oferecido para os irmãos e irmãs da igreja? Não é para que o pastor tenha recursos para proporcionar a palavra de Deus gratuitamente? Por que está tendo ainda uma cobração a mais? Por que tantas igrejas hoje em dia não passam de uma instituição para arrecadar dinheiro, para juntar dinheiro, para enriquecer seus pastores? Olha para a igreja católica, olha quanto de dinheiro eles têm. Igrejas feitas de ouro. Igrejas e roupas cheias de pérolas, cheias de pedras preciosas, a maior luxúria, o maior luxo do mundo. Isso é o que Deus ensina? Isso é o que Deus pede? Não. Muito pelo contrário. Não fazer a casa de meu pai uma casa de comércio. Isso é o que é profetizado. Se a gente for para Malaquias capítulo 3, a gente vai ter uma profecia desse evento. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, isso aqui é João Batista, uma profecia sobre João Batista, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, isso é Jesus Cristo, isso é Deus, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto, em quem vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Vejam como o Senhor está profetizando que o Senhor virá. Por que Deus está falando aqui em terceira pessoa? E o Senhor é quem vós buscais. É o Senhor dizendo isso. Trindade, meus amigos e amigas. Trindade está por toda a Bíblia. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três são um. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Ele vai purificar, ele vai queimar, ele vai lavar. Ele vai fazer certo as coisas que estão erradas. Essa roubalheira, essa mercadoria correndo solta no templo, que não é algo que agrada a Deus. E ele se sentará como refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Deus tem mais prazer em justiça do que em ofertas queimadas, em verdade do que em sacrifícios. É algo que a gente precisa entender, é algo que a gente precisa ter em mente. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Jesus limpa o templo 2 vezes, ele expulsa as pessoas, ele derruba as mercadorias, ele proíbe as pessoas de circularem lá com o dinheiro, com essa mercadoria. Ele proíbe. Não é algo... Esses vasos pelo templo, ele não permite. Ao ponto de fazer um chicote. Vejamos aqui que Jesus ele não é uma bomba relógio, ele não estoura de raiva em um determinado momento. Ele é paciente, mas é o fato que ele ainda é furioso quando o momento correto é. E é um assunto para outro momento, mas há uma hora da gente ficar bravo, há uma hora da gente ficar furioso, há uma hora da gente derrubar as mesas, há uma hora da gente fazer o chicote. Mateus capítulo 21. Em outro momento eu vou focar nessa questão, no momento da raiva, ok? No momento do ódio, do momento da indignação. E, entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Vejam que as pessoas que estão vendendo e comprando. Tem pessoas que vão ler esses versículos e vão falar, não, é porque as pessoas estavam colocando um preço exorbitante. Eles estavam fazendo uma fraude lá. Não está sendo falado isso. O problema é que eles estavam vendendo e comprando. O problema eram os cambistas. O problema era a mercadoria. Igreja não é lugar de rifa. Igreja não é lugar de você vender. Não, a gente vai fazer aqui um almoço, mas você tem que pagar a rifa. Então a gente está vendendo aqui na igreja. E vai ser um evento na igreja. Pago. Evento de igreja não tem que ser pago. Isso é um absurdo. Isso é algo que causa indignação aos olhos de Deus. E derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos. E ele os curou. E vieram a Jerusalém, Marcos capítulo 11. E Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo.
E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. Novamente, Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 é o mesmo evento, ok? Mesmo evento. João capítulo 2 é outro evento. Então essa limpeza do templo aconteceu 2 vezes. Uma vez é relatado em João, logo no início da ministração de Jesus, logo depois de ele ter feito o primeiro milagre. A outra é no final da sua ministração, pouco antes de sua crucificação. Lucas capítulo 19. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, minha casa é a casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo. E não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento ao ouvi-lo. Então os sacerdotes aqui estavam buscando destruir Jesus, ele estava curando as pessoas, ele estava pregando a verdade, ele estava limpando o templo, cumprindo uma profecia, e os sacerdotes queriam matá-lo, e os sacerdotes queriam destruí-lo. Então a gente tem que entender que esse é um momento de uma fúria, um momento em que Deus está indignado, um momento onde Deus está furioso, e essa fúria é correta, e essa ira é justificada. Salmo 7. Deus julga os justos, e Deus está irritado com os perversos todos os dias. Então, como eu disse, vai ser um momento para outro estudo, mas há um momento certo para a ira, há um momento certo para a raiva. Outro momento muito legal que a gente pode aprender aqui também, outro evento, é a ressurreição de Cristo, a profecia da ressurreição de Cristo. O que é essa ilustração aqui? Essa ilustração é uma pintura, uma representação artística do evento conhecido como Vale dos Ossos, em Ezequiel. Essa visão que Ezequiel tem de um vale cheio de ossos secos que começam a ganhar tendões, começam a ganhar um corpo, né? Quando ele sopra o sopro da vida neles. Então, isso está associado com a ressurreição. O momento onde, depois de estarmos mortos, nós vamos voltar a viver em um corpo. Quem é salvo, quem acredita em Deus, nunca morrerá, no sentido que a alma nunca vai para o inferno. Eles nunca vão ver a segunda morte, que é o lago de fogo. Eles vão morrer e ir direto para Cristo. Mas chega um momento de fato que se a gente morre antes da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento, da ressurreição, que de fato a gente vai deixar o nosso corpo físico. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A gente não vai viver num outro corpo que é igual ao nosso antigo, que é frágil igual ao nosso, que é pecador, carnal igual ao nosso antigo. E aqui a gente tem uma profecia acerca da ressurreição de Cristo. Os fariseus perguntam para um sinal, né? Por que você está fazendo isso? Quem é você para estar fazendo essas coisas? Então responderam os judeus dizendo-lhe, a primeira limpeza do templo: qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo do seu corpo. Vejamos como Jesus está usando templo para falar de seu corpo. Isso não é a única vez que isso acontece na Bíblia. Não é o único acontecimento disso. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Novamente, eu não acredito que isso esteja falando que agora eles acreditam na Escritura. É que eles entenderam, eles fizeram conexão depois que Jesus ressuscitou. É isso que Jesus queria dizer. Ele não estava falando do templo físico, literal, o segundo templo. Ele estava falando do seu corpo. Então vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 6. Eu não vou focar tanto na ressurreição de Cristo, porque a gente está estudando João. E João fala da ressurreição de Cristo. Então a gente vai chegar nos últimos capítulos e estudar de maneira mais aprofundada. Eu queria falar agora da nossa ressurreição, ok? Da ressurreição como um todo, no vale dos ossos secos. 1 Coríntios capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Já pararam para refletir sobre o que isso quer dizer? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pensa em todas as ações que você faz no seu dia. É como se você estivesse fazendo no templo de Deus. É como se você estivesse naquele templo literal, físico, fazendo.
Então você busca pornografia, é como se você estivesse buscando pornografia no templo. Você se embebeda, é como se você estivesse se embebedando no templo. Você xinga, você blasfema, você fofoca, você comete adultério. Tudo isso que você faz é como você estivesse fazendo no templo, do lado de Deus, do lado do Espírito Santo, na frente de Jesus. Para refletir sobre isso. Pensa um pouco sobre isso antes de seguir com os seus afazeres do dia. Tudo que a gente faz. Isso que eu estou fazendo agora é como se eu estivesse fazendo no templo de Deus. Então, a gente não vê somente templo ser utilizado para os nossos corpos, mas também tabernáculo. 2 Pedro capítulo 1. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçai-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Deixar esse tabernáculo é a morte, é estar com Cristo, é ganho. 2 Coríntios capítulo 5. Porque nós que estamos neste tabernáculo, nesse corpo carnal, eu sinto aqui minha voz, minha garganta seca, doendo, de comunicar, de tanto estar falando aqui nesse quase 1h30, espero que não dê problema na gravação, mas a gente sente o nosso corpo falhando, a gente sente o nosso corpo gemendo, o nosso corpo carnal, vendido sobre o pecado, a gente vê a gente falhando, as coisas que a gente quer fazer a gente não faz, o pecado que a gente não quer cometer a gente comete, a gente sente o nosso tabernáculo gemendo, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, não é porque a gente quer morrer, né, tá sem corpo nenhum, mas revestidos, a gente quer um novo corpo, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. O que é o penhor do Espírito? Por enquanto a gente recebeu o Espírito Santo. A gente é salvo, a gente recebe o Espírito Santo. Mas vai chegar um dia que a gente vai receber completamente a promessa de Deus. A gente vai receber o nosso novo corpo. Por enquanto, é o penhor do Espírito. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitarmos no corpo, estamos ausentes do Senhor. E o que acontece quando a gente está ausente do corpo? A gente está presente com Deus. Morrer é ganho, é estar com Cristo. Então, a gente não precisa preocupar. Nossa, o que vai acontecer quando eu vou morrer? Eu vou para o céu. Eu sou um filho de Deus, eu acredito em Deus. Eu recebi o penhor do Espírito. Eu tenho essa segurança. E a gente vai aqui para 1 Coríntios capítulo 5. Eu peço perdão aqui, eu esqueci de alterar essa escrita de João capítulo 6. É 1 Coríntios capítulo 15. Mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos? E com que corpo eles virão? Tolo, o que tu semeias não é despertado, senão morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo pode ser de trigo ou de algum grão. Então vejamos a comparação. Quando você semeia uma semente, você não está esperando aquela semente crescer uma semente de 2 metros, né? Idêntico ao que você semeou. Você está esperando uma coisa diferente. Você planta uma sementinha de café, você está esperando um pé de café, não uma semente gigantesca de café. Você planta um pé de tomate, você está esperando um pé de tomate. Planta um abacaxi, esperando um abacaxi. Planta um maracujá, esperando um maracujá. Não adianta você plantar uma melancia e esperar uma batata. A gente tem que ter atenção com isso também. Você colhe o que você planta. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada. E a cada semente o seu próprio corpo. Olha esse corpo gemendo, esse tabernáculo gemendo. Nem toda carne é a mesma carne. Mas há um tipo de carne dos homens e outra carne dos animais. Outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres. Mas a glória dos celestes é uma e a glória dos terrestres é outra. O que eu acredito aqui que o apóstolo Paulo está falando, comparando corpos terrestres e celestes, é para nos mostrar a diferença de um corpo celestial, de um corpo ressuscitado e o nosso corpo carnal, o nosso corpo terrestre. Vejamos a glória que os animais têm. A gente tem uma pele similar a de alguns animais? Temos. Similar dos mamíferos, similar dos primatas? Temos. A gente tem um corpo em geral, um sistema respiratório, sistema digestório, similar a outros seres vivos, porque a gente tem esse corpo terrestre, a gente vive na terra, a gente tem essa glória terrestre. Mas a glória dos celestes é uma. Vai chegar um momento onde a gente não vai mais carregar a carne de homens, a gente não vai mais carregar uma carne, uma glória terrena.
carnal, mas vai ser uma glória celestial. Olha para as estrelas, olha para o universo. Olha o quanto que é diferente, o quanto que é brilhante, o quanto que as cores são magníficas. Um dia a gente vai carregar isso em nós. Não sei te dizer exatamente. Eu acredito que a gente vai manter uma estrutura similar, no sentido de 2 braços, 2 pernas, mas a nossa glória não vai ser como os seres vivos que a gente vê à nossa volta. Pensa nas composições das estrelas, nos metais preciosos que estão no universo, nas estrelas, nas constelações. Há uma glória do Sol, e outra glória da Lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Presta atenção em como as estrelas têm até brilhos diferentes. Assim também na ressurreição. Nem todo mundo vai ter o mesmo brilho. É aí que é a importância das suas obras, dos seus tesouros, do que você conquistou. Então a gente vai aqui para o nosso último ponto. A gente vai aqui para a nossa conclusão. Então, vamos aqui fazer a leitura dos últimos versículos aqui. João capítulo 2, versículo 23. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens. E não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Vejamos que as pessoas estavam crendo em Jesus, elas estavam sendo salvas, elas estavam sendo batizadas em Cristo. Elas eram filhas de Deus, cordeiras, irmãs. Mas mesmo assim Jesus não se confiava a eles. Por quê? A gente vê na Bíblia pessoas salvas mentindo? Sim. A gente vê na Bíblia pessoas salvas se embebedando? Sim. Cometendo assassinato? Sim. A gente vê pessoas salvas negando que conhecem a Cristo? Sim. A gente vê pessoas salvas roubando, sendo gananciosas? Sim. A gente vê todo tipo de exemplo, porque são as obras da carne. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Não há nenhuma tentação que te tomou que é incomum aos homens. A gente precisa entender isso. Que não é porque a pessoa é uma irmã, não é porque a pessoa ela é salva, que a gente pode confiar a nossa vida nela. Que a gente pode confiar 100% de segurança nos nossos filhos, que a gente pode confiar 100% nos nossos bens materiais, a nossa própria segurança, a nossa própria integridade. Ah, a pessoa é de igreja, então não tem como dar errado. Não. Jesus, não. Olha o exemplo dele. Ele não se confiava a eles. Por quê? Porque ele via além do que os olhos podem ver. Ele conhecia a todos os homens, sem precisar de testemunho, sem precisar de alguém falar, não, fulano é gente boa. Jesus sabia de tudo. Por quê? Porque ele é Deus. Vejamos aqui quão é grande o conhecimento de Deus. Gênesis capítulo 6. E o Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Deus sabe que nós somos carne. Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Deus conhece os nossos corações e os nossos rins. Jeremias capítulo 17. Deus sabe a verdade no íntimo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. E a gente precisa ter isso em mente quando a gente segue o nosso dia a dia. A gente precisa ter conhecimento disso. Deus sabe a intenção pelo qual a gente está fazendo as coisas. Mas a gente sabe o coração de cada homem? A gente sabe 100% das pessoas? Não. Então, a Bíblia não fala que você tem que confiar 100% no seu pastor. Não, o que o pastor falou é verdade, porque ele é pastor, ué. Você não pode tomar essa atitude. Ah, não, o que o irmão falou, eu posso confiar. Eu sei que é 100% de verdade. Eu posso confiar qualquer coisa para ele. A Bíblia não fala isso. A Bíblia também não fala que você deve ser esse investigativo, desenterrando o pecado dos outros. Não. Você não precisa desconfiar de ninguém. Você também não precisa confiar em ninguém. Esse é o ponto. Ok? Se envolva com os irmãos, tenha um momento de companheirismo, mas não haja de maneira insensata. Não haja de maneira arriscada. Não coloque em risco a integridade dos seus filhos, a segurança da sua família, porque, fulano é de igreja. Então eu posso fazer essa aliança econômica com ele. Porque pode muito dar errado. Pode acontecer um problema muito grande. E a gente tem que entender que constantemente a gente vê pessoas adentrando a igreja para um ganho pessoal próprio. A gente vê os fariseus enviando espiões, pessoas escondidas, buscando algo para acusar Jesus. A gente vê essas pessoas sendo colocadas e fingindo ser discípulos, chamando Jesus de mestre, bom mestre, chamando
Jesus de Rabi, dando essa fala exterior, mas o coração deles é outro. A gente precisa perceber isso, que lobos vão estar no meio da congregação. Judas Iscariotes é um exemplo máximo disso. Por que ele estava lá? Ganho próprio. Ele era um ladrão, ele se subtraía da bolsa. Nunca foi salvo, nunca acreditou, nunca foi um irmão. Mas em que momento mostra que as pessoas desconfiavam que Judas não era um irmão? Quando Jesus falou que um ia trair ele, o que os discípulos ficaram falando? Sou eu? Eles duvidavam de si mesmos antes de duvidar de Judas. Isso diz muito. Isso nos mostra bastante. Mateus capítulo 9. Jesus sabe cada pensamento que a gente tem. A pessoa não precisa nem falar, dela pensar. Deus já sabe o que ela está pensando. E eis que alguns dos escribas disseram consigo, este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? João capítulo 6. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam. E quem deveria o trair? Judas não somente não cria nele, mas ia o trair também. E Jesus sabia desde o princípio. Mas nós, que não temos essa presciência, que não temos essa visão que Cristo tem, a gente não vai saber quem são Judas todo momento. Claro, alguns lobos não são tão bons em seu disfarce, mas alguns são. Então a gente precisa tomar essa posição defensiva. Tomar essa posição não de investigar, de ficar acusando, de ficar fofocando, mas de nos proteger. De proteger o nosso tabernáculo, de proteger a nossa casa, de proteger a nossa família. E, enquanto a gente faz essa proteção, a gente se lembra que, por mais que a gente não tenha essa visão de tudo espiritual, a gente pode ainda ter um guia diário de como a gente deve agir, do que a gente deve fazer. Hebreus capítulo 4. Porque a palavra de Deus, e lembrando, Cristo é a palavra de Deus, é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. O que eu faço para aprender mais sobre a diferença da vida? Como que eu faço para julgar corretamente entre o certo e o errado? Para ter sabedoria? Para saber tomar a decisão correta? Como que eu faço para entender como que as coisas funcionam? Leia a Bíblia. Utilize essa espada de 2 gumes que Deus te deu. Utilize. Não deixe isso empoeirar. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está revelado para ele. E nisso, eu encerro a reunião de hoje. E eu abro aqui esse convite para a próxima reunião, que vai ser justamente sobre a Bíblia. Como ler a Bíblia, o que é a Bíblia, como a Bíblia é dividida, com que frequência eu devo ler, quantos capítulos. Eu vou falar de tudo isso. Da importância que é o estudo bíblico, a leitura bíblica. É um pilar muito importante para a gente entender também a nossa caminhada cristã. E para concluir, Josué capítulo 1, versículo 8. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem não quer fazer o seu caminho próspero? Quem não quer ter o caminho sucedido? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ter sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E é com isso que eu encerro a reunião de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Que Deus abençoe vocês. Espero que não haja mais nenhum problema com a gravação. E até mais.